O Brasil possui 35 milhões de pessoas sem abastecimento de água potável. Outras 100 milhões não têm acesso à coleta e o tratamento de esgoto. A universalização do saneamento básico, a diminuição da poluição e o uso eficiente da água fazem parte dos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas. No Repórter Empreender de hoje, vamos saber como o empreendedorismo pode contribuir para o uso consciente da água e como as empresas gerenciam o tratamento de efluentes do setor produtivo. E ainda, como os negócios do campo podem se beneficiar das ações de segurança hídrica. Informação, sustentabilidade, consciência socioeconômica e oportunidades. Tudo isso a gente confere a partir de agora no Repórter Empreender. Bom, o Brasil ainda tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Entretanto, esses índices eles são bastante desiguais, ao longo de todo o território brasileiro. A região norte, por exemplo, tem apenas 60% da população com acesso à água e 14% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Já a região sudeste possui mais de 90% da população com acesso à água e mais de 80% da população com acesso à coleta. Segundo o levantamento mais recente do Instituto Trata Brasil, os 20 melhores ranqueados em saneamento básico no país são municípios predominantemente das regiões sul e sudeste. Os primeiros colocados são Santos, em São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais e São José dos Pinhais, no Paraná. Na sequência estão São Paulo, capital, e a cidade de Franca, também no estado paulista. Por outro lado, os 20 piores colocados são municípios das regiões norte e nordeste. A pior classificação é de Macapá, no Amapá, seguida por Porto Velho, em Rondônia, Santarém, no Pará, Rio Branco, no Acre e a capital paraense, Belém. O Brasil é um país bastante desigual, nos mais diversos aspectos, e em relação ao saneamento básico isso não é diferente. Nós temos diferentes índices ao longo de todo o território brasileiro. Por exemplo, nós temos Porto Velho, que é a capital de Rondônia, com apenas 26% da população com acesso à água e 0% de tratamento de esgoto, enquanto nós temos São Paulo, com 100% da população com acesso à água, 100% de coleta e mais de 70% de tratamento. Isso vem devido à não priorização de políticas públicas de saneamento básico em algumas regiões. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, a capital Belém, nos últimos 5 anos, investiu em média R$ 5,00 por ano por habitante no Pará. E isso faz com que não haja uma mudança da realidade das pessoas que lá residem. As pessoas que lá residem têm apenas 30% da população com acesso à água, e um volume muito pequeno de coleta e tratamento de esgoto. Já em São Paulo, a gente vê um volume de investimento de mais de R$ 200 por ano por habitante, ou seja, existe uma política pública estruturada, existem investimentos constantes em saneamento básico, o que faz com que esses indicadores avançam. O Brasil aprovou em meados de 2020 o Marco Legal do Saneamento Básico. A norma estabelece metas para atingir 99% da população com abastecimento de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Para isso, foram previstos 700 bilhões de reais em investimentos. O marco exigiu que as companhias de saneamento já contratadas comprovassem até o ano passado a viabilidade econômica e financeira para atingir a universalização. Então, hoje nós já temos, digamos, uma radiografia do país, entendendo quem consegue, quem não consegue captar recursos, sejam eles públicos ou privados, para fazer essa universalização. E a grande questão é cada prefeito que constitucionalmente é o detentor do serviço de saneamento básico, entender como é que está o seu contrato com a companhia estadual, como é que está o seu plano municipal de saneamento básico, o que ele precisa fazer para poder atingir essas metas estabelecidas no marco legal e aí buscar soluções
que são as mais diversas ao longo de todo o território brasileiro. Uma solução que é dada, por exemplo, em São Paulo, não é a mesma dada numa área rural, por exemplo, lá do Pará, né? A solução, mesmo técnica de engenharia, ela é diferente quando eu tenho um grande centro urbano do que quando eu tenho uma área rural, uma área de favela. As soluções são diferentes. O meio privado ele é muito importante também para auxiliar nos investimentos necessários para a universalização do saneamento. E a gente já vê, após a aprovação do marco legal, onde se obteve uma maior segurança jurídica para o investimento privado vir atuar no saneamento básico, a gente já viu a garantia de 60 bilhões de reais em investimento garantidos para os próximos 35 anos. Né? Então, o setor privado ele pode pensar desde na estruturação de concessões, que é algo mais macro, mas também pensar em soluções do ponto de vista técnico, tecnológico. Né? Hoje as cidades precisam ser cada vez mais humanas e inteligentes, então assim, a gente precisa ter soluções tanto do ponto de vista urbano quanto rural. A gente precisa ter sensores para poder detectar vazamentos e resolver a questão de perdas d'água, que ainda é uma questão muito grande no país. Nós perdemos 40% de toda a água que é produzida, né? Então, o setor privado, acho que ele tem uma possibilidade de diversas frentes de atuação, né? Seja atuação social em áreas irregulares, até atuação tecnológica com a produção de equipamentos e de tecnologias para o saneamento básico, até soluções mais estruturantes como concessionárias e bancos que venham a aportar recursos, né, no setor de saneamento básico. Com o público cada vez mais preocupado com o consumo consciente, as empresas devem ficar atentas às soluções ambientais, sociais e de governança corporativa, o ESG. Hoje, para nós, é inaceitável a gente pensar num mundo sem segurança do trabalho. E assim vai ser o ESG daqui para frente. O que lá atrás não era para nós algo que era uma regra todo mundo fazer, agora o ESG passa a ser uma regra. Ou seja, a empresa ela precisa se preocupar do ponto de vista ambiental, ela precisa se preocupar do ponto de vista social, ou seja, o meio no qual ela está inserida na sociedade e também tendo a governança adequada. O saneamento ele está relacionado com isso porque toda empresa produz resíduos, sejam eles resíduos sólidos ou ainda o próprio resíduo industrial, o esgoto. Essa empresa precisa pensar em soluções do ponto de vista de tratamento desses resíduos e, às vezes, esse próprio resíduo gerado, ele pode ser, pensando numa economia circular, ele pode ser o início da cadeia de outro processo. Então, a empresa ela precisa sim se preocupar com o saneamento, seja ele industrial ou ainda com uma forma de contribuir com o tratamento do esgoto doméstico, e ela precisa se preocupar com a sociedade na qual ela está inserida. Terceirizar a gestão do tratamento de efluentes pode trazer inúmeras vantagens para as empresas. Quem oferece esse tipo de serviço são empreendimentos como o grupo Opersan, que projeta e constrói a solução técnica mais adequada para cada opção de reuso da água dos efluentes do setor produtivo. O Grupo Opersan é uma empresa focada para a prestação de serviços de tratamento de águas efluentes no Brasil. É uma empresa hoje posicionada em 9 estados, nas principais regiões pós-industriais do Brasil, oferecendo para o mercado 2 soluções de tratamento, soluções on-site, onde a gente implanta ou opera sistemas de tratamento dentro dos nossos clientes. Então a gente pode colocar sistemas com investimentos próprios, construir um sistema ou operar um sistema existente do cliente. Tem também outra modalidade de serviço, que é a modalidade off-site, onde a Opersan líder no Brasil tem 6 unidades espalhadas, sendo uma em Santa Catarina, 3 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma na Bahia, onde a gente recebe efluentes de terceiros, via caminhão ou via tubulação. Então é uma empresa focada para a prestação de serviços e tecnologias para tratamento de águas e efluentes. Efluentes são os resíduos líquidos gerados pelos processos
industriais, de produção das indústrias. Ou pelo setor urbano, a gente fala que é o esgoto é um efluente, é um líquido contaminado oriundo das residências, oriundo dos empreendimentos urbanos, shopping centers. Então, tudo que é a indústria, o empreendimento, gera como resíduo líquido que precisa ser descartado ao meio ambiente, é denominado efluente. Em outros exemplos, no processo de fabricação de um automóvel. Então, quando o automóvel passa pela cabine de pintura, vai pintar o automóvel, tem as lavagens da cabine de pintura. Esse resíduo líquido, essa água suja que sai da lavagem dos automóveis, essa água suja que sai do processamento de alimentos, da fabricação de sucos, da fabricação de bebidas, da parte de produção de qualquer produto manufaturado, é gerado um líquido. É gerado um líquido, por exemplo, do lixo que fica nas ruas, que a gente chama do chorume. E tudo que esse líquido residual do processo industrial ou do esgoto gerado pelos empreendimentos, como o esgoto sanitário, ele é um efluente. E antes desse descarte, há necessidade do efetivo tratamento, e aí dentro das normativas legais que cada estado exige. O perfil dos clientes da Alpersan são de caráter puramente industrial. A gente tem uma linha de negócios urbanos que a gente atende shoppings, residências, condomínios, mas em menor parte. A gente hoje tem cerca de 800 a 900 clientes ativos na carteira. A maior parte deles hoje são do off-site, que circulam mensalmente dentro das unidades off-sites do Brasil. E dentro desses 800, 900 clientes, tem ali uma carteira de 60, 70 clientes on-sites, onde a gente presta serviços dentro dos clientes. A gente é muito forte em Santa Catarina, por exemplo, no setor têxtil, porque é um estado que tem bastante indústria, empreendimentos, empresas do setor têxtil ali na região de Brusque, Blumenau, Joinville, na parte ali litoral de Santa Catarina. Aqui em São Paulo, a gente é muito forte no setor da siderurgia, do metal mecânico, da automotiva. No Nordeste do Brasil, a gente é muito forte na indústria petroquímica, mas só com fornecimento de água, até um pouco pela escassez do local. Na região Norte, a gente tem automotivo, bens de consumo, então a Alpersan realmente possui não tem um setor específico, a gente atua em todos os setores da gama industrial. Então, eu vou dar um exemplo de um empreendimento urbano comum ao público, de um shopping center. Então, o efluente da praça de alimentação do shopping center, do uso dos sanitários dos shopping centers, vai para a rede, ao invés de ser descartado na rede da concessionária ou direto no rio, ele passa num sistema de tratamento. Esse sistema de tratamento, ele tem um processo biológico de consumo dos contaminantes orgânicos que tem dentro desse processo. A partir desse tratamento biológico, a gente consegue implantar outras tecnologias, que são as tecnologias de reuso, que são processos de filtração, processo de purificação, de aumento da qualidade daquele efluente que simplesmente era tratado para descartar no rio. E aí você consegue reutilizar. Você possui inúmeras métricas e tipos de reuso. Você tem reusos que você pode aplicar em fins menos nobres, de volta para sanitários, irrigação, lavagem de automóveis, de equipamentos. Aí você consegue aumentar a tecnologia para que o reuso seja aplicado nos processos de produção. Você não tem reuso direto hoje, até por uma questão de saúde pública, aplicado direto para o consumo humano. O Brasil ainda não permite isso. Mas que não tenhamos tecnologia para fazer. Hoje o reuso você pode tranquilamente utilizar um efluente descartado por uma indústria, descartado por um empreendimento urbano, tratá-lo e gerar uma qualidade de um recurso hídrico melhor, inclusive, do que você recebe na sua casa da concessionária pública. A Alpersan, ela vende
a responsabilidade no tratamento. Então, quando eu vou conversar com um cliente meu, eu falo para ele, uma indústria automotiva, por exemplo. Uma indústria automotiva, seja ela qual for aqui a marca, eles são expertos em produzir carros. Uma indústria alimentícia, eles são expertos em produzir alimentos. Uma indústria química vai ser expert em produzir aquele produto químico respectivo do seu empreendimento. Todos eles são experts em tratamento de águas efluentes? Não. Eles podem até ter áreas específicas ambientais dentro da empresa e é importante para que a parte documental, a parte de legislação, a parte de licença esteja 100% atendida. Agora, você ter um expert à frente do sistema de tratamento, vou ter uma empresa especialista para gerir o ativo, para construir um ativo, para cuidar operacionalmente da manutenção dos insumos químicos, dos descartes de resíduos sólidos, dos descartes de resíduos líquidos. É toda uma preocupação hoje que envolve o meio ambiente. A legislação brasileira é uma legislação dura. Hoje, o meio ambiente, você ter um crime ambiental na sua empresa, além da exposição à imagem, você pode ter uma sanção de fechamento da sua empresa, ou questões de multa. Então, realmente, você precisa ter compliance dentro do tratamento de efluentes. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber os impactos socioeconômicos do acesso pleno ao saneamento básico. A gente volta já já. O acesso pleno e igualitário ao abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, sem dúvida, levam melhoria na qualidade de vida de toda a população. Além da redução de doenças como dengue e esquistossomose, o saneamento básico tem forte impacto nos indicadores socioeconômicos de todo o país. A universalização do saneamento básico ela poderia trazer um ganho de 1,4 trilhão de reais para o país. Esse ganho ele vem em benefícios econômicos e sociais, então desde, por exemplo, a redução de externalidades, como a redução do custo com saúde de 25 bilhões de reais, do ganho de produtividade, que seria de mais de 400 bilhões de reais, do ganho com turismo de 80 bilhões de reais, valorização imobiliária, até os próprios investimentos em saneamento básico que geram renda, gera contratação de pessoas, geração de empregos, e desenvolvimento de toda uma economia local aonde as obras vão acontecer. Segundo o Instituto Trata Brasil, a escolaridade das pessoas com acesso à água e esgoto tratados é de aproximadamente 9 anos e meio de educação formal. Já entre aqueles que não têm acesso aos serviços de saneamento, é de 5 anos e meio. O acesso pleno ao saneamento básico ele poderia gerar um maior interesse das crianças na educação, porque elas ficam menos doentes, então elas têm um menor índice de absenteísmo em relação às escolas, e isso geraria um progresso 6% maior, de acordo com o nosso estudo, do que hoje existe. E isso também tem uma influência direta na nota do Enem. Então, por exemplo, uma menina que não tem banheiro privativo na sua residência, ela poderia ter uma nota 70 pontos abaixo na redação do Enem do que uma menina que tem banheiro privativo na sua casa. Porque isso está associado a uma série de doenças ginecológicas, por exemplo, a vergonha de não ter uma higiene adequada e não ir para a escola, Então, a educação ela está relacionada com esse acesso que é de infraestrutura básica, que é o saneamento. Vamos conhecer agora outros 2 empreendimentos de gestão do tratamento de efluentes. A Terra Ambiental realiza a reciclagem tanto de efluentes industriais quanto domésticos, com aproveitamento dos resíduos do processo.
Já a Aquapolo fornece água de reuso para o polo petroquímico de Capuava e indústrias da região do ABC Paulista. A Terra Ambiental é uma empresa de prestação de serviços ambientais e ela oferece dois principais serviços: o de reciclagem de efluentes, que a gente vai ver aqui atrás, e o de reciclagem de resíduos orgânicos através da compostagem. Nós prestamos serviços principalmente para indústrias que não têm a sua própria solução dedicada de tratamento e contam com esse serviço off-site. Então, elas armazenam os resíduos líquidos, os efluentes, e destinam para nós através de caminhões. A partir desse recebimento e monitoramento, para realmente avaliar se o efluente está compatível com o nosso sistema de tratamento, nós efetuamos aqui dentro da Companhia Saneamento de Jundiaí esse processo de reciclagem de efluentes, que consiste inicialmente na aeração, que a gente está vendo aqui através das lagoas de aeração, passando pela lagoa de decantação, posteriormente a remoção do lodo, que é o resíduo gerado neste processo, e a transformação desse lodo em fertilizante orgânico composto. Acredito que esse seja o nosso maior diferencial, que é a transformação do lodo em fertilizante orgânico. É um ciclo de economia circular, Então, entra o efluente, ele é tratado através desse sistema biológico, através de lagoas de aeração, seguidas por lagoas de decantação. O lodo, que é o resíduo sólido, é transformado em fertilizante e a gente consegue, dessa forma, fechar esse ciclo sustentável. Nós temos um time que é responsável pela comercialização desse fertilizante, que conhece as áreas rurais, os produtores agrícolas, roda aqui no interior do estado, monta campo demonstrativo, Esse time ele é bem técnico, a gente tem técnicos agrícolas, agrônomos, vamos entender um pouquinho da realidade do produtor, a gente vê a análise do solo, faz uma recomendação bem específica caso a caso. Então sim, a gente comercializa e é uma venda muito técnica, diretamente para o produtor. Hoje a Terra atende mais de 300 clientes, nem todos são recorrentes, Tem aquela destinação frequente, mensal, alguns também destinam de forma spot, pontual. O principal ramo de atividade que a gente atende aqui são indústrias alimentícias. E aí tem diversos tipos de produtos produzidos por essas indústrias, desde sucos, refrigerantes, cerveja, produto alimentício, por exemplo, biscoito, salgadinho. Então abre um leque grande de produção e a gente consegue absorver os efluentes gerados por essas indústrias e também os resíduos sólidos orgânicos. Nós temos esse case, um cliente que traz os resíduos para nós, para tratamento, e ele também utiliza o fertilizante. Então vou detalhar um pouquinho para vocês entenderem como funciona. É um restaurante corporativo, ele presta esse serviço dentro de galpões logísticos, oferece refeições. Ele destina aqui para tratamento a caixa de gordura gerada nesses restaurantes. E o fornecedor dele de hortifruti, que é ali do que ele vai servir no restaurante, utiliza o nosso fertilizante orgânico. É bem legal porque ele está aqui na nossa região, a grande maior parte dos restaurantes estão aqui na região de Jundiaí, e esse fornecedor também está aqui próximo a nós no município de Itatiba. Então nós conseguimos fazer esse projeto de economia circular na prática e aqui dentro da nossa região, nesse aspecto bem local. O tratamento de efluentes está diretamente relacionado à preservação da qualidade da água. Porque caso esse efluente não seja tratado corretamente, ele vai ser destinado em algum corpo d'água. Pode ser um córrego, um rio, mar, para indústrias localizadas ali na região de Baixada Santista, por exemplo, ou próximo a alguma região de praia. Por isso que esse tratamento ele é necessário. Caso ele seja lançado nesse corpo receptor sem o devido tratamento,
a gente vai observar uma contaminação desse corpo d'água, por exemplo, no ponto de vista orgânico, pode ser ali por nutrientes que causam desequilíbrios, como, por exemplo, a proliferação de algas. Também do ponto de vista químico, que pode causar toxicidade para o corpo d'água. E a consequência disso são as doenças. A gente observa que ainda tem um alto índice de doenças relacionadas ao saneamento no Brasil. Isso está relacionado à baixa qualidade do tratamento, né? Efluentes, resíduos lançados em corpos d'água sem o devido tratamento. A Aquapolo Ambiental é o maior empreendimento de reciclagem de água da América Latina e um dos maiores do mundo. Então, o que nós fazemos é coletar o esgoto já tratado pela concessionária, no caso aqui em São Paulo, a Sabesp. A concessionária coleta o esgoto, trata e devolve ele à natureza. Uma parte que costumeiramente iria ser devolvida à natureza, o Aquapolo coleta, continua o tratamento, um tratamento mais fino, né? A água fica semelhante à qualidade de potável em termos físico-químicos e nós fornecemos para as indústrias da região aqui do ABC Paulista. Com isso, essas indústrias utilizam essa água nos seus processos industriais, né? Tem uma questão de redução de risco operacional, tem uma questão de melhoria da qualidade em que eles utilizavam, né? E, consequentemente, eles deixam de competir pelo recurso hídrico disponível aqui na região, que é pouco, é uma região com grande nível de escassez hídrica, com o consumo humano. Outras atividades como comércio, como alguns serviços, eles deixam de competir com isso, uma indústria que utiliza bastante água nos seus processos. Então aqui a gente tenta produzir a melhor água possível, com a qualidade, mas utilizando gerando o menor nível de resíduos. Então aqui no nosso caso, a gente aplica a questão da economia circular, também vários resíduos são enviados para reciclagem e não para aterro, da mesma forma que o nosso processo é um processo que gera muito pouco lodo e a gente devolve muitos dos itens aqui para o início da estação da Sabesp, né, que é a matéria-prima do Aquapolo. Então, alguns dos nossos efluentes nós devolvemos para o início da estação, ele é diluído com o esgoto que está chegando e ele fica circulando aqui dentro. Então, ele não vai para aterro na sua grande maioria. Eu acho que o grande benefício, ao invés de ficar falando de cada um deles, eu vou citá-los usando o exemplo do Aquapolo e dos seus clientes, novamente no polo industrial aqui de petroquímico do ABC, quando em 2014 e 2015, São Paulo passou pela sua maior crise hídrica da história, né? Neste momento, diversas empresas, diversos consumidores de água em geral, seja a população ou serviços, enfim, tiveram que reduzir e buscar outras soluções. Este polo petroquímico passou durante essa crise sem impacto nenhum, porque a água que alimentava a sua produção é uma água que vinda do esgoto tratado. E o ser humano não para de gerar esgoto, né? Então, a fonte alternativa que eles utilizaram, que foi a reciclagem a partir do esgoto, foi uma fonte segura, que permitiu com que eles operassem sem nenhum impacto da crise hídrica, né? Que permitiu, inclusive, que eles ampliassem a sua produção naquele momento, justamente para compensar algumas outras plantas em que tinham, algumas filiais que haviam parado em outros lugares aqui de São Paulo. Então foi muito importante. O Aquapolo naquele momento foi reconhecido como uma solução de gestão frente às mudanças climáticas, que estão aí cada vez mais presentes. Nos 10 anos de operação do Aquapolo, a gente já produziu 110 milhões de metros cúbicos de água. Isso equivale a 110 bilhões de litros de água que a indústria deixou a mais para a população, para a sociedade em geral. Esse volume seria o suficiente para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes durante o mesmo período de 10 anos.
Quando a gente olha para a região metropolitana de São Paulo, a gente fala de mais de 25 milhões de pessoas morando nessa região, a gente fala de 38 municípios, falamos de diversas indústrias, serviços, comércios, todo mundo precisando de água. As fontes, né, a gente já teve a crise de 14 e 15, onde foi comprovadamente uma situação muito crítica para essa região. E a gente tem que trabalhar além das soluções tradicionais de saneamento. Então, a reciclagem de água para recarregar mananciais, ela é hoje fundamental como uma possível solução futura para garantir a disponibilidade de água para essa região metropolitana. No próximo bloco, vamos conferir como o empreendedorismo rural pode se beneficiar de ações de segurança hídrica. Repórter Empreender volta já já. As Nações Unidas estimam que 1 em cada 2 pessoas enfrente uma grave escassez de água até 2030. Investir em segurança hídrica no empreendedorismo no campo é fundamental, já que a agricultura corresponde a 70% de toda a retirada de água doce no mundo. Bom, a gente já vem sentindo uma série de mudanças climáticas. A gente já pode sentir diversos episódios, seja de chuvas intensas acontecendo em determinadas regiões, seja de escassez hídrica em outras regiões, né? Então, isso começa a prejudicar até o abastecimento humano, né? Porque a captação de água para abastecimento humano em alguns rios, em determinadas regiões do ano, são prejudicadas por causa das mudanças climáticas. Então, a solução para essas questões é a gente pensar na bacia hidrográfica como um todo. Ou seja, quem está fazendo uso da água dessa bacia hidrográfica? É a agricultura? É a indústria? É a concessionária para abastecimento humano? Quanto maior a gestão efetiva em comitês de bacias hidrográficas, em quem pode tirar qual quantidade de água dessa bacia, em como reflorestar essa bacia para que a gente tenha água na quantidade e na qualidade necessária, essas ações elas são muito importantes, né, para que a gente tenha a água de uma maneira consistente e na qualidade necessária ao longo de todo o ano. E a gente já vê as empresas preocupadas com o reflorestamento, né, com a conservação de áreas de APP, com programas de pagamento por serviços ambientais, por exemplo, para o incentivo a agricultores na conservação dessa mata ciliar. Então, essa é uma constante que vai ter que ser priorizada nos próximos anos para a gente poder ter a garantia, né, da água para as nossas futuras gerações. Com o objetivo de promover segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas, o movimento Viva Água atua com múltiplos atores na região da bacia do rio Miringuava, em São José dos Pinhais, no Paraná. Hoje, a bacia é responsável por abastecer 250 mil pessoas no território da Grande Curitiba, além de ter um importante papel na agricultura e no turismo rural. Para garantir a segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas, o movimento trabalha com a frente de conservação e restauração da natureza e também com o fomento ao empreendedorismo sustentável, nesse caso, olhando para a alavancagem da agricultura sustentável e do turismo responsável. Dentro do movimento, nós temos trabalhado com processos de capacitação com a comunidade local, então começamos a partir de uma parceria com o SEBRAE, onde trabalhamos a capacitação em agricultura sustentável, olhando para novas tecnologias e novas práticas com 100 produtores aqui da região da Bacia do Rio Miringuava. E agora nós estamos trabalhando com 2 pilotos, que estão sendo co-construídos juntamente com produtores rurais e empreendedores aqui da região. Um piloto, ele visa trazer aqui para a região algum mecanismo que conecte melhor aqueles produtores que já produzem, que já trabalham com agricultura sustentável, ou seja, como que a gente consegue conectar os produtos desses produtores
a mercados que realmente valorizem esse tipo de produção. Então nós estamos desenvolvendo aqui juntamente com um pequeno grupo de produtores, um piloto que está olhando para a questão de entrega de cestas, realização de feiras. Estamos testando algumas modalidades para esse ano implementarmos e consolidarmos esse mecanismo de comercialização. Dentro do turismo, nós temos um piloto sendo organizado e co-construído com 6 empreendedores aqui da região, e nós temos hoje um destino que chamamos de Destino Miringuava, que é um pequeno roteiro de turismo responsável que está começando a ser testado agora, e nós estamos nessa fase agora de pilotar esse roteiro, ver o que funciona, o que não funciona, para poder trazer aos poucos cada vez mais empreendedores na área de turismo para esse roteiro. A Vinícola Araucária faz parte do turismo rural da região da bacia do rio Miringuava. Em parceria com o movimento Viva Água, o empreendimento tem desenvolvido projetos de sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos da área. Fábio Grânima de Almeida, né? 47 anos, sou engenheiro agrônomo, né? Trabalho já há quase 30 anos com vitivinicultura. Ela é um projeto ideológico do senhor Renato, né? Que era do ramo a parte de gráfica, né? Material didático, né? E viajava o mundo e conhecia bons vinhos, né? Vinhos finos, e sempre se questionava por que a região metropolitana não tinha uma vinícola integrado, vinícola e vinhedo juntos, já que a nossa região tem um clima parecido com o da Europa, né? E para ele só se justificava ter a vinícola se tivesse o vinhedo junto. Se não tivesse, para ele não é interessante estar comprando uva de fora, né? A partir de 2006, através do Anderson Schmidt, o Marcos Vieira, o Pedro Galina, numa degustação, que eles começaram a conversar e trocar as ideias, e vieram aqui, fizeram uma visita e disseram, não, aqui tem condições, né, com as suas particularidades de produzir uvas para vinhos finos de qualidade, né, que a gente vai produzir algo diferenciado, né, vai ter vamos dizer, um terroir totalmente diferente do que existe no Brasil, né, que está, eu falo, no pé da serra, né, onde tem uma umidade e tem a parte do Oceano Atlântico, né? Então a maresia também é muito forte, então tudo isso vai dar um diferencial do nosso vinho na nossa qualidade. E a partir disso aí ele viu a necessidade de ter que fazer um restaurante junto, fez o restaurante Gralha Azul, e a partir do restaurante Gralha Azul ele já viu a necessidade de fazer hospedagem, que daí está fazendo junto com parceria com a rede de hotéis Slaviero, né, para fazer tipo um complexo enoturístico onde a pessoa chega e se hospeda, tem o restaurante e a vinícola e toda a propriedade para fazer assim, a caminhada, conhecimento, com trilha, mirante, né? Então que pensava-se algo diferenciado, o que na região não tem. A vinícola aqui está aqui do rio Miringuava, né? Então, vamos dizer assim, aqui está num local que tem várias nascentes, né? Entre as que vai dar origem ao rio Miringuava, né? É onde está sendo feita a barragem que vai abastecer em torno de 700 mil pessoas da região metropolitana, né? A vinícola, assim, com essa instalação dessa barragem de captação de água, né, para consumo humano, ela foi a que mais cedeu áreas para desapropriação, né? Então, uma das coisas, né, que a vinícola sempre prezou, né, com a manutenção e preservação do meio ambiente e também a conservação da água, né? Então, uma da parte social, vamos dizer que também toda empresa tem que ter, também se relaciona com isso daqui, né, que pesou muito para o seu Renato, entre elas, assim, na parte da negociação, seria tipo essa parte de beneficiar a região metropolitana que vem sofrendo já há vários anos com a parte de falta d'água.
Bom, a vinícola está no movimento Viva a Água do Rio Miringuava, através do projeto Boticário, né? Que é onde está desenvolvendo, fez um mapeamento, né, na região e pegou os empreendimentos, né, que estavam assim, alinhados com a filosofia deles, né? Então, através disso aí, a gente está desenvolvendo esse trabalho, né? Entre outras, assim, da parte do turismo sustentável, junto com a Fundação Boticário, também está sendo feita a parte de regeneração de matas ciliares, né, aqui na vinícola, né, e também tem outros locais, né, que foi tirado a floresta exótica, que seria pinos, né, que estava na área de preservação permanente, né, e aonde vai ser, através da Fundação Boticário, vai ser feito a regeneração de árvores nativas e frutíferas da região, né. Então, sempre contando com o apoio de parceiros, né, que têm a mesma filosofia de preservação do meio ambiente. A gente sempre procura, entre elas ali, vamos dizer, usar de forma racional todos os meios hídricos, né, se preservando principalmente as nascentes, né, vamos dizer, e conscientizando todos os funcionários, o pessoal que está ali, né, que vamos dizer, hoje qualquer economia de água, apesar que aqui nós não temos problema da falta d'água, mas só que toda aquela água que é preservada, com certeza ela vai ir para algo que vai beneficiar outras pessoas, né? Então a gente sempre procura ser o máximo possível, assim, de conscientizar não só os funcionários, mas como as pessoas que vêm visitar a vinícola, de falar assim, qual que é a ideia da vinícola, né, na parte de sustentabilidade. A primeira é, vamos dizer, se adequar a todas, não é nem atendo às normas ambientais, mas ter a consciência, partir espontaneamente da pessoa, né? Porque tudo quando vai espontâneo fica mais fácil de acontecer melhor e dar os resultados melhores, né? Então sempre você vê onde é que está, que a gente fala dos gargalos, em cima daquilo ali você ir trabalhando para que você tenha resultado, né? Então hoje o turismo sustentável, vamos dizer, seria um novo marco que está tendo na parte de turismo, né? E daí fazer o quê? Com que a pessoa venha aqui, com o que precisar que a gente oriente ou copiar, vamos dizer, a gente sempre está de portas abertas, né? Então a vinícola sempre procurou fazer com que, vamos dizer assim, ser uma referência na região, como está sendo, né? Mas assim, de pegar, olhando o que era o passado, né? Vendo o presente para projetar o futuro. Parceiros do movimento Viva a Água, a La Choupana é uma produtora de morangos que possui um sistema de manejo eficiente para economizar a água e energia, sem perder a qualidade da fruta. Meu nome é Adriane Fonsaca, tenho 44 anos e sou agricultora. La Choupana é um colhe e deguste de morangos. A ideia é trazer os turistas para fazer a colheita direto do pé, viver uma experiência diferente em meio à natureza. O movimento Viva a Água vem se destacando em trazer cursos para a gente, profissionalizantes, acompanhamento, e a gente está desenvolvendo alguns projetos piloto de turismo responsável. A gente tem 3 projetos, eu estou em 3 projetos. Então a gente tem um circuito de irrigação fechado. Ele recircula até a planta absorver, certo? A gente tem um dreno, ele recircula numa caixa, onde vai a adubação também vai para aquela caixa. E aí a gente tem, com isso, economia também de energia e de água. E a gente tem as calhas, onde é feita a plantação ali, elas são feitas de caixas de leite prensado. Também é sustentável. Então, juntamente com o pessoal do IDR, trouxeram esse aparelho para a gente desenvolver esse trabalho. A gente consegue ter mais economia de água. Antes a gente tinha um monitoramento, na verdade a gente tinha assim, um programador, só que ele era programado em horários. Ele irrigava às 8 da manhã, às 11 e às 3 da tarde. Precisasse ou não precisasse, ele estava lá funcionando.
Aí o que veio a melhorar com o aparelho agora é que ele só irriga se a planta precisa mesmo. Não fica desnecessariamente usando-se a irrigação. Então a planta vai mostrar, ó, tá pedindo água, daí o sensor mostra lá, no celular vem a mensagem e vai e liga a irrigação. A de economia é uns 20%, né, de energia que a gente economiza com essa. E daí tem o bombeamento da água, que é pela energia. Se você bombeia menos a água, porque quando você usa só o que a planta precisa, acaba economizando. Estamos aí em várias crises hídricas, com certeza. Para um bem da próxima geração, né, futuras, aí é ideal que a gente economize água e energia, sim. E as atitudes sustentáveis venham mais nas propriedades. Tudo em bem da natureza, né? O sítio do senhor Donizete também é parceiro do movimento Viva Água. A partir do plantio de árvores, o produtor rural viu a água renascer em suas terras. Meu nome é Donizete Fernandes, sou natural do interior do estado, mas moro aqui há muitos anos. Quando eu peguei essa área aqui, era totalmente diferenciada, não tinha uma gota d'água. Hoje nós conseguimos transformar num ambiente agradável, tanto quanto a água quanto o oxigênio que nós temos aqui, graças ao plantio de árvores, tá? E é o meio de vida que nós temos, porque queira ou não queira, o que nós visamos na vida? É a vida, tá? E a vida nós construímos através da simplicidade num ambiente agradável, que é esse lugar que transformou hoje. O principal foi o revivamento do plantio de mudas. O que é o revivamento? Trazer a vida novamente, coisa que estava meio faltando. E a parceria nossa é essa. Eu diria que é fundamental, tanto para a parte hídrica quanto a parte do oxigênio que nós precisamos. Então essa área especificamente, que é uma área grande, uma área bem aproveitável, ela está incumbida de produzir água e oxigênio. Isso é o fundamental para nós. Que para plantio nós temos outra área fora, mas essa aqui é exclusivamente para isso. E para quem empreende ou quer empreender, vale a pena ficar atento às tendências e às necessidades para a preservação dos recursos hídricos. Os empreendedores precisam ficar atentos, primeiro, a tecnologias para redução de perdas de água, né? A gente perde muita água, 40% de tudo que a gente produz no Brasil hoje, ou seja, é a diferença do volume que sai da estação de tratamento de água até o hidrômetro da residência do consumidor. Então, tecnologias de IoT, tecnologias de identificação de vazamentos, de consertos de vazamentos, de monitoramento dessa rede de distribuição de água, tecnologias de tratamento de esgoto, não só pensando do ponto de vista global de grandes estações de esgoto, mas sim estações menores, soluções aplicadas a pequenas residências, a condomínios, para que esse tratamento de esgoto possa acontecer de uma maneira descentralizada também. E também monitoramento, né, de bacias hidrográficas, de desmatamentos, porque isso influencia também, né, no abastecimento de água. A gestão de indicadores também é algo muito importante, tanto para as concessionárias quanto para os governos como um todo, porque aquilo que é medido pode ser gerenciado, então as empresas precisam estar atentas a isso, né, para poder contribuir com esse grande propósito que é o avanço do saneamento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Independente da área de atuação ou do porte da sua empresa, usar a água de forma consciente faz bem para o planeta e para os negócios também. Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.